Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que ontem empatou contra o Flamengo no Maracanã, o jogo ficou 1-1, gol do Vasco marcado pelo Ryan, dava até para o Vasco ter saído com uma vitória, hein? Mas enfim... A gente não pode dizer também que foi um resultado ruim, afinal de contas a gente conhece a qualidade do adversário. A gente vai dar uma olhada aqui nesse vídeo na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Após os jogos aí da rodada 24. A gente vai escutar também aqui o treinador Fernando Diniz, que elogiou bastante o time do Vasco, diz que a posição que o Vasco está na tabela não condiz com o desempenho que a equipe está tendo dentro de campo. A gente vai escutar aqui o Fernando Diniz, que elogiou muito o Ryan e que surpreendeu também na entrevista coletiva, elogiando um jogador que vinha sendo massacrado pela torcida do Vasco. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu peço a sua inscrição, ou se você assiste aqui todos os dias, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é muito importante a sua inscrição aqui. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar esse vídeo aqui dando uma olhada na rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Terminados os jogos da rodada 24, o Vasco está na 16ª colocação, o primeiro time, né, fora da zona do rebaixamento, e está a 2 pontos fora ali do Z4, né, longe do primeiro time que está dentro. Então a gente vai dar uma olhada primeiro nos resultados da rodada e depois na classificação do campeonato. Tivemos nessa rodada 24, Fluminense 1, Vitória 0, Botafogo 1, Galo 0, Ceará 1, Bahia 1, Palmeiras 4, Fortaleza 1, Mirassol 2, Juventude 0, Flamengo e Vasco 1-1, Grêmio 3, Internacional 2, Sport venceu Corinthians 1-0, Santos venceu São Paulo 1-0 e o Cruzeiro venceu o Bragantino por 2-1. A classificação ficou da seguinte forma: Flamengo em primeiro 51 pontos, Cruzeiro vice-líder 50, Palmeiras em terceiro 49, Mirassol 42 é o quarto colocado, Botafogo é o quinto, tem 39 e o Bahia está em sexto com 37. Bahia é nosso próximo adversário. Em sétimo está o São Paulo com 35, em oitavo Fluminense com 31, em nono Bragantino com 31, em décimo, Corinthians, 29 pontos. Em 11º, Ceará, 28 pontos. O Grêmio também chegou a 28 pontos com a vitória de ontem, é o 12º. Internacional, 13º, tem 27. O Santos foi a 26 pontos, é o 14º. O Atlético Mineiro é o 15º com 25 pontos. E o Vasco é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 24 pontos. O Vitória é o primeiro dentro, tem 22. O Juventude tem 21 pontos, é o 18º, Fortaleza é o 19º, tem 18, e o Lanterninha é o Sport, mesmo vencendo ontem, apenas 14 pontos. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Ontem o Vasco conseguiu um pontinho no Maracanã, um jogo onde todo mundo colocava o Vasco como derrotado, mas o Vasco conseguiu fazer uma boa partida, poderia até ter saído com a vitória. O Vasco teve a oportunidade sim de sair com um resultado positivo ontem no Maracanã, foi um jogo bem aberto. E o Vasco termina esse Campeonato Brasileiro sem perder para a equipe do Flamengo, né? Todo mundo dizia que seriam 6 pontos para o Flamengo no campeonato contra o Vasco, né? Não é assim, o Vasco tem uma camisa muito pesada, o Vasco tem uma camisa que tem que ser respeitada e eu acho que o Vasco se reforçou bem na janela de transferências. E nesse Campeonato Brasileiro, os 2 jogos entre Vasco e Flamengo terminaram empatados, 0-0 no primeiro turno, 1-1 no segundo turno, mostrando aí o equilíbrio no confronto, né? No confronto. A gente sabe que o Flamengo tem uma equipe melhor que a do Vasco, mas nos clássicos as coisas costumam ficar mais equilibradas, exceto naquele da goleada, que, enfim, foi uma coisa realmente com o Álvaro Pacheco ali completamente maluca. Ontem, o Fernando Diniz analisou a partida, né, dizendo até que o Vasco poderia ter saído com a vitória, elogiou ali, né, a atuação do Vasco e lamentou ali alguns pontos perdidos, né, no campeonato que poderiam colocar o Vasco lá em cima na tabela. Segundo ele, o desempenho que o Vasco tem tido não é desempenho para estar ali na parte de baixo. E eu até concordo com o Fernando Diniz, o Vasco deixou alguns pontos muito bobos, né, pelo caminho. Jogo contra o Ceará,
o jogo contra o Grêmio, jogo contra o Internacional, enfim, o Diniz falou sobre isso. O Diniz também elogiou bastante o Cuesta, né, que ontem fez a estreia como titular, e falou também sobre o Ryan, que foi o melhor jogador da partida, destaque do Vasco, né, no campeonato, e cravou que o Ryan vale o triplo do que valia no início da temporada. Confira só. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro, ela não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros. Que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa. Uma partida muito ajustada. Ele conseguiu saltar. No primeiro tempo ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. E Fernando Diniz também surpreendeu, tá, nessa entrevista coletiva, falando sobre Lucas Oliveira. Lucas Oliveira que entrou ontem no lugar do Robert Renan e fez uma boa partida, né? Tão criticado o Lucas Oliveira, foi muito elogiado ali por Fernando Diniz, que deu uma moral para o jogador. Confira. Vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, não sei se vão perguntar, mas hoje assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. É um jogador que estava há muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui. Jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira, quando eu falei do Oliveira que eu conheci o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente assim, agora precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora ir bem. Então, é um jogador que tem potencial. Então quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje, porque foi uma orelhada, porque é da sorte. Porque ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará. Já que ele falhou. E até o Matheus Carvalho, hoje, que entrou também, quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo contra o Ceará. Jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade pro time. Então tá aí, meus amigos, esse foi Fernando Diniz. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que esse vídeo teve um oferecimento da Betsul, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode fazer o seu registro na Betsul através do link que está aqui no comentário fixo. Se você quer ajudar o canal Machão da Gama de alguma forma, faça o seu registro lá na Betsul, beleza? O cadastro é completamente de graça e se você quiser fazer aí a sua fezinha, a sua aposta esportiva, o local é na Betsul, que é a nossa parceira. Lembrando para você sempre jogar com responsabilidade. Tamo junto? Betsul, nossa parceira, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Fui!